Paz e luz, meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Revelações Espirituais de Padre Pio, onde juntos buscamos a verdade que liberta e protege o nosso lar. Hoje você vai descobrir algo surpreendente, uma revelação feita por Padre Pio que pode destravar bênçãos e romper maldições silenciosas que agem na sua casa sem que você perceba. Você sabia que algo aparentemente simples, como deixar um par de sapatos na entrada da sua casa, pode, no mundo espiritual, abrir portas para a pobreza, a estagnação e influências negativas? Sim, meu irmão, minha irmã. Por trás desse hábito comum, existe um significado profundo revelado por um dos maiores santos do nosso tempo. E neste vídeo, você vai entender por que isso acontece e como proteger sua vida espiritual e material. Mas antes de revelar o ensinamento de Padre Pio, quero te pedir algo muito simples, mas poderoso. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Seu apoio é o que nos ajuda a continuar levando a luz da verdade a mais lares que precisam se libertar dessas correntes invisíveis. E claro, comente aqui embaixo. Você costuma deixar os sapatos na porta de entrada da sua casa? Sua resposta pode ser o início de uma transformação espiritual. Vamos juntos até o fim deste vídeo, porque a revelação de hoje pode mudar completamente o ambiente da sua casa e da sua vida. O hábito invisível, a maldição silenciosa. Muitas famílias têm o costume de deixar os sapatos na porta de entrada. Pode parecer apenas uma questão de higiene ou um hábito cultural inofensivo. Mas Padre Pio, com sua extraordinária visão espiritual, alertava: a entrada da casa é um portal espiritual. O que isso realmente significa? Segundo as visões místicas deste santo estigmatizado, a porta de entrada representa o limiar entre o mundo espiritual e o mundo físico. É o ponto exato onde as energias externas encontram seu lar. E tudo que está ali, absolutamente tudo, é observado pelas forças invisíveis que nos cercam constantemente. Sapatos sujos, abandonados, esquecidos na porta. Para a maioria das pessoas, isso é apenas desorganização. Mas nos olhos espirituais de Padre Pio, eles simbolizam algo muito mais profundo: pobreza espiritual. E onde há desordem espiritual, as forças negativas encontram brechas para infiltrar seu lar. Pense nisso. Você caminha pelo mundo todos os dias. Seus sapatos tocam o chão por onde passam centenas de pessoas com diferentes intenções, problemas e energias. Cada passo absorve não apenas a sujeira física, mas também as vibrações espirituais dos lugares que você visitou. Quando você simplesmente abandona esses sapatos na entrada da sua casa, está literalmente depositando um reservatório de energias externas no limiar do seu santuário pessoal. É como deixar um convite permanente para que essas forças entrem livremente em seu espaço sagrado. O que Padre Pio ensinava sobre a casa como Templo Padre Pio, em sua profunda sabedoria espiritual, frequentemente dizia aos seus seguidores: uma casa deve ser como o templo da alma, limpa, protegida e consagrada. Este santo, que carregava em seu próprio corpo as chagas de Cristo, compreendia que nossos lares não são apenas estruturas físicas, são extensões da nossa própria alma, refúgios espirituais em um mundo cada vez mais caótico. Quando você deixa sapatos na entrada, segundo os ensinamentos místicos do Padre Pio, traz consigo as energias do mundo exterior: inveja, sofrimento, raiva e miséria. Todas essas forças negativas ficam ali, acumulando-se dia após dia, como sentinelas obscuras guardando a entrada do seu lar. Você já sentiu um peso invisível ao chegar em casa?
Aquela sensação de que, apesar de estar em seu próprio lar, algo parece sugar sua energia. Já percebeu que a harmonia familiar vai sumindo aos poucos, sem uma razão aparente? Talvez o início dessa batalha espiritual esteja logo ali, na porta, bem debaixo do seu nariz, manifestando-se como um simples par de sapatos deixados de qualquer jeito. Padre Pio, com sua visão mística, podia literalmente ver as energias negativas se acumulando nesses objetos aparentemente inofensivos. E o que mais o preocupava era que a maioria das pessoas sequer suspeitava dessa influência silenciosa em suas vidas. Os sinais de que a maldição está agindo. Como saber se seu lar está sob essa influência espiritual negativa que tanto preocupava Padre Pio? O santo dos estigmas alertava para sinais específicos que indicam quando essa porta espiritual está comprometida. Primeiro, contas que nunca fecham. Você já se perguntou por que, mesmo trabalhando tanto, o dinheiro parece escorrer entre os dedos? Padre Pio dizia que a desordem na entrada cria desordem financeira. Segundo, discussões frequentes sem motivo aparente. De repente, palavras ásperas são trocadas por motivos banais. A harmonia familiar parece cada vez mais distante. Terceiro, aquela sensação de desânimo ao acordar, como se um peso invisível estivesse sobre seus ombros desde o momento em que abre os olhos. Quarto, oportunidades que sempre escapam por pouco. Você chega perto do sucesso, mas algo sempre acontece no último momento para impedi-lo. E, principalmente, uma constante sensação de escassez. Nunca é suficiente. Nunca há abundância. Sempre falta algo, e o santo alertava com todas as letras. O inimigo se aproveita dos descuidados. Aqueles que ignoram os pequenos detalhes espirituais abrem portas invisíveis para influências que drenam sua prosperidade. Padre Pio podia ver, literalmente ver com olhos espirituais, como essas energias transformavam-se em bloqueios concretos na vida das pessoas. Um simples par de sapatos abandonado transformava-se em uma âncora que impedia o avanço espiritual e material de toda a família. Agora quero que você pare por um momento e reflita honestamente. Você já pensou que algo tão simples como um sapato na porta pudesse estar bloqueando suas bênçãos financeiras? Que este pequeno hábito, aparentemente insignificante, poderia ser a razão pela qual a prosperidade parece sempre escapar da sua casa? Se você identificou em sua vida pelo menos 2 daqueles sinais que mencionei, é possível que esta revelação do Padre Pio seja exatamente o que você precisa neste momento. Por favor, compartilhe sua experiência nos comentários. Escreva: Padre Pio, abençoe meu lar. Se você quer romper essa cadeia invisível que pode estar aprisionando sua família, como reverter essa energia e abrir caminhos. Mas não se desespere. Padre Pio não apenas identificava problemas espirituais, ele oferecia soluções poderosas. O santo dos estigmas ensinava que o lar precisa ser purificado espiritualmente e protegido contra estas influências negativas. Vamos conhecer os passos que Padre Pio sugeria para transformar a entrada da sua casa de um ponto vulnerável para um portal de bênçãos. Primeiro, nunca deixe sapatos jogados na entrada. Padre Pio insistia que eles devem ser guardados em um armário fechado, de preferência longe da porta principal. Isso impede que as energias acumuladas durante o dia contaminem o ambiente sagrado do lar. Segundo, consagre sua porta de entrada. Use água benta, que pode ser obtida em qualquer igreja católica, e faça uma oração simples de proteção. Padre Pio recomendava traçar o sinal da cruz na porta, pedindo proteção divina para todos que entram e saem. Terceiro, acenda uma vela branca e ore o Salmo 91,
toda segunda-feira para blindar espiritualmente a semana que se inicia. Este salmo, conhecido como o Salmo da Proteção, era especialmente recomendado por Padre Pio para afastar influências negativas. Quarto, faça uma oração ao anjo da guarda de cada morador da casa, pedindo proteção especial quando estiverem fora e quando retornarem ao lar. Padre Pio explicava que estes rituais simples não são superstição, são atos de fé que reconhecem a dimensão espiritual da nossa existência. São formas de dizer às forças invisíveis: este lar está protegido e consagrado a Deus. O poder da organização espiritual. Existe um princípio espiritual que Padre Pio frequentemente enfatizava. A ordem externa reflete e influencia. A ordem interna. Quando organizamos nossos espaços físicos, especialmente as entradas e saídas, estamos também organizando nossos canais espirituais. O santo dos estigmas podia perceber como a energia fluía diferentemente em lares organizados. Ele descrevia como via literalmente a luz divina circulando mais livremente nesses ambientes, trazendo inspiração, paz e prosperidade. Em suas visões místicas, Padre Pio observava que os anjos preferem ambientes organizados e consagrados. Eles se sentem mais à vontade para trabalhar em nosso favor quando mantemos nossos espaços em ordem. E não é coincidência que famílias que mantêm este cuidado espiritual com seu lar, frequentemente experimentam maior harmonia, melhor fluxo financeiro e proteção contra influências negativas. Como Padre Pio costumava dizer aos seus seguidores mais próximos, cuide do limiar da sua casa com o mesmo zelo que cuida do limiar do seu coração, pois ambos são portais por onde entram bênçãos ou maldições. Testemunhos e transformações. Ao longo dos anos, tenho recebido inúmeros testemunhos de pessoas que aplicaram estes ensinamentos do Padre Pio e viram transformações surpreendentes em suas vidas. Maria de São Paulo me escreveu dizendo que após implementar estas práticas, especialmente o cuidado com os sapatos na entrada, sentiu uma mudança imediata na atmosfera do lar. Em 3 semanas, uma oportunidade de trabalho que estava bloqueada há meses finalmente se concretizou. João do Rio de Janeiro compartilhou que as discussões familiares, que haviam se tornado quase diárias, diminuíram drasticamente após consagrar a entrada da casa seguindo estas orientações. E mais impressionante ainda, um negócio que estava à beira da falência começou a prosperar novamente. Ana, de Belo Horizonte, relatou que seu filho, que sofria com pesadelos recorrentes, começou a dormir tranquilamente após reorganizarem a entrada da casa e removerem todos os sapatos que ficavam expostos ali. Estes não são casos isolados. São manifestações de um princípio espiritual que Padre Pio conhecia profundamente. A entrada da casa é verdadeiramente um portal energético que influencia tudo o que acontece dentro do lar. A ciência espiritual por trás do ensinamento. Alguns podem pensar que se trata apenas de superstição, mas Padre Pio estava à frente de seu tempo. O que ele percebia com sua visão mística hoje começa a ser compreendido até mesmo pela ciência energética. Estudos sobre campos energéticos mostram que objetos podem reter e transmitir frequências vibratórias. Nossos sapatos, em contato constante com o chão por onde passamos, são verdadeiros coletores de energias ambientais. A tradição oriental, por exemplo, sempre reconheceu este princípio. No Japão, na China e em outras culturas asiáticas, remover os sapatos antes de entrar em casa não é apenas uma questão de limpeza, é uma prática de higiene energética. Padre Pio, com sua sensibilidade espiritual extraordinária, percebia naturalmente o que estas tradições milenares já ensinavam e o que a ciência moderna começa a investigar.
Os objetos carregam energias e alguns objetos são especialmente propensos a acumular energias densas. Como místico e estigmatizado, ele tinha uma percepção aguçada desses campos energéticos. Seus olhos espirituais podiam ver o que os nossos não podem. As correntes invisíveis de energia que fluem através dos nossos lares. Aplicação prática. O ritual de limpeza espiritual. Agora, vamos ao prático. Como aplicar esses ensinamentos do Padre Pio de forma concreta no seu dia a dia? Vou compartilhar um ritual simples, mas poderoso, que você pode realizar hoje mesmo. Primeiro, reserve um momento tranquilo, de preferência no final da tarde. Comece removendo todos os sapatos da entrada da casa. Segundo, limpe fisicamente este espaço. Varra, passe um pano úmido, certifique-se de que não há poeira ou sujeira visível. Terceiro, se você tiver água benta, asperja algumas gotas na entrada fazendo o sinal da cruz. Se não tiver, uma alternativa é usar água com um pouco de sal, benzendo-a com uma oração sincera. Quarto, acenda uma vela branca, com segurança, e recite o Salmo 91 em voz alta. Quinto, declare em voz alta: esta entrada está selada e protegida pelo poder divino. Somente luz, paz e prosperidade podem atravessar este limiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sexto, organize um local adequado para guardar os sapatos, de preferência em um armário fechado ou em um espaço que não seja visível da porta principal. Lembre-se, este não é um ritual mecânico. A intenção e a fé são fundamentais. Como o Padre Pio sempre dizia, a oração é a chave que abre o coração de Deus. Realize cada gesto com consciência plena de seu significado espiritual. Padre Pio, o santo dos estigmas, ensinava que cada cômodo da casa tem uma função espiritual específica. A cozinha, por exemplo, não é apenas onde preparamos alimentos, é onde cozinhamos também nossas emoções familiares. O quarto não é apenas onde dormimos, é onde nossa alma se regenera. Por isso, ele recomendava estender os princípios de ordem, limpeza e consagração para toda a casa, mas sempre enfatizando: comece pela entrada, pois é ali que a batalha espiritual tem início. Padre Pio sugeria que uma vez por mês a família se reunisse para uma oração de consagração do lar, caminhando de cômodo em cômodo, aspergindo água benta e recitando o Salmo 91, seguido por orações específicas de proteção. Esta prática, segundo ele, cria um escudo espiritual que afasta influências negativas e atrai bênçãos. É como renovar o sistema imunológico espiritual da sua casa. Ao longo deste vídeo, exploramos um ensinamento profundo e muitas vezes esquecido do Padre Pio. Como um simples hábito doméstico pode influenciar drasticamente nossa vida espiritual e material. Algo tão pequeno como um par de sapatos deixados na entrada pode se tornar uma brecha para energias que bloqueiam nossa prosperidade e perturbam nossa paz familiar. Mas como o próprio santo nos ensinou, a fé move montanhas, mas a ação movida pela fé transforma realidades. Não basta conhecer este ensinamento. É preciso aplicá-lo com sinceridade e constância. O poder da organização espiritual vai muito além da estética ou da higiene. É uma declaração no mundo invisível de que sua casa é um templo, um santuário protegido contra forças negativas. Como o Padre Pio dizia em seus momentos de aconselhamento mais íntimo, quando você organiza sua casa com intenção espiritual, não está apenas arrumando objetos, está reorganizando seu destino. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que me assiste agora, não subestime o poder dos pequenos gestos espirituais. Não ignore o que parece ser apenas um detalhe doméstico. Na economia espiritual, muitas vezes são os menores atos que geram as maiores transformações.
Cuide da entrada da sua casa como o Padre Pio ensinou. Faça disso um ato de fé e proteção familiar. E observe, com o passar dos dias, como as bênçãos começarão a fluir mais livremente para dentro do seu lar. E então, o que você achou dessa revelação do Padre Pio? Este ensinamento despertou algo em você? Escreva nos comentários: Padre Pio, abençoe meu lar, se você vai aplicar este conhecimento ainda hoje. Se este conteúdo te impactou tanto quanto imagino, não esqueça de dar aquele like poderoso e compartilhar com seus familiares e amigos. Afinal, todos merecemos ter lares espiritualmente protegidos e abertos à prosperidade, não é mesmo? E para não perder nenhuma revelação espiritual como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muito mais conhecimento transformador para compartilhar com você. Lembre-se sempre, a espiritualidade está nos detalhes. E como o Padre Pio nos ensinou, se algo tão pequeno como um sapato mal colocado pode abrir portas para o mal, imagine o poder de um lar ordenado e consagrado a Deus. Paz e bem, nos vemos no próximo vídeo.